Olá, seja bem-vindo na Escola de Discípulos. Estamos estudando Mateus capítulo 18, nós estaremos falando do versículo 7 ao 11, mas hoje nós vamos estar nos atentando somente para o versículo 7, que diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Uau! Ai do mundo por causa dos escândalos. Gente, esse texto é riquíssimo. Cada vez mais que nós estudamos a palavra de Deus, meditamos e passamos a querer ser iluminado, conhecer o que Deus quer falar conosco, Deus, Ele ilumina, Ele mostra o que Ele quer dizer para nós através desse texto. Primeira coisa que dá aqui essa palavra ai do mundo, né? Como Deus está preocupado com a humanidade de um modo geral. Aqui não está dizendo somente daqueles que são seguidores de Cristo. Aqui não está dizendo daqueles que caminham com Jesus. Aqui não está dizendo somente daqueles que um dia aceitaram Cristo como único e suficiente Salvador. Mas o Senhor Jesus está ensinando agora alguma coisa sobre ética cristã de um modo amplo, de um modo geral. E aí ele inicia: ai do mundo por causa dos escândalos. Ele engloba agora todos os tipos de escândalos. E ele começa a dar faz uma expressão de dor, de sofrimento, ai do mundo. Ou seja, que pena esse mundo ter possuído, adquirido o pecado. Porque através desse pecado, através da queda da humanidade, a queda do homem, lá no Jardim do Éden, ele trouxe um caos completo para todo mundo. Aqui é como se Jesus estivesse olhando para aquele casal lá no Jardim do Éden. É como se Jesus estivesse olhando aqui para a vida de Adão e de Eva e ele expressasse agora ai do mundo, ou seja, ai, coitado de toda a humanidade que agora vive em pecado. Eles irão agora trazer escândalos uns aos outros. Eles agora iriam fazer tropeçar um ao outro. Eles agora iriam desrespeitá-los. Eles agora iriam não ter pena de si próprio. A destruição, o caos estava estabelecido. Quando Jesus diz essa palavra assim, ai do mundo por causa do escândalo, Jesus está dizendo que é inevitável que realmente aconteça, como ele disse, pois é inevitável que eles venham. Olha, uma humanidade pecaminosa, com um homem que é pecador, é impossível o homem não trazer tropeço, o homem não trazer escândalo, o homem não trazer, fazer que outros tropecem, que outros caiam, que outros pequem mais ainda, que outros vivem fazendo outro ser semelhante a sofrer. Porque quando Deus está falando que ai do mundo, ele não está falando da natureza de um modo geral, ele está falando principalmente da humanidade. Ele está dizendo do homem que deu esse pontapé inicial, teve essa iniciativa de iniciar, de começar, de originar o pecado natural. E todo ser humano com pecado, ele agora é capaz de não somente fazer que outros pequem, tropeçarem, mas também ele próprio tropeçar. Aí Jesus faz essa exclamação: ai do mundo, ai da humanidade, ai das pessoas que vivem aí no escândalo. Agora, por esse texto é possível a gente entender que, pois é inevitável. Quando está falando inevitável aqui, não está dizendo que não seria controlável. Está dizendo que é inevitável no sentido de toda a humanidade a evitar
que haja escândalo. O que está dizendo aqui é que é impossível que toda a raça humana, de um modo geral, um modo global, evite o escândalo. Aqui está dizendo que sempre terá pessoas, que estas pessoas vão estar trazendo escândalo e fazendo outras pessoas a sofrerem, outras pessoas a padecerem, e ele próprio padecer por causa do pecado. O pecado traz prejuízo a nós e traz prejuízo a outros. O pecado de Adão, ele trouxe prejuízo a Adão e toda a humanidade. Quando eu peco, eu não peco somente para mim. Eu peco em mim e peco para os outros. Ou posso até mesmo servir de pedra de tropeço para outros. E aqui está dizendo que nós devemos tomar cuidado. Aqui está dizendo, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que eles venham. Mas ai do homem, agora fala do indivíduo, por cada um de nós, ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Agora sim, há possibilidade de alguns pecadores, tendo domínio próprio, procurar evitar trazer escândalos, a fazer outros a pecarem. Ele procurar evitar o máximo possível, ele mesmo não trazer escândalo para si. Mas aqui nós vamos atentar para ai do mundo por causa dos escândalos. Queridos, mais do que nunca, nós temos percebido neste mundo que nós vivemos, um mundo cada vez pior, um mundo cada vez mais escandaloso, o mundo cada vez mais, a humanidade que eu estou dizendo, quando eu estou falando do mundo, eu estou falando da humanidade, a humanidade desrespeitosa, ninguém respeita ninguém, ninguém está aí por ninguém. Qual o valor que tem uma pessoa? Qual o valor que tem um outro ser humano? A gente percebe pessoas acabando com a vida do outro por coisas tão banais, mesmo que fosse por coisas que não fossem banais, fossem coisas tão importantes, ainda não se faria necessário acabar com a vida do próximo. Mas olha aqui o que diz a palavra de Deus, ai do mundo, ai da humanidade por causa do pecado. Eu falei aqui num vídeo anterior que o homem, a raça humana, é a única raça, essa raça animal, racional, é a única raça capaz de destruir ele mesmo e os outros, é capaz de matar. A única raça que é capaz de destruir a sua própria raça, a própria natureza, é o homem. O homem, ele destrói. O pecado trouxe isso, mas isso aqui não quer dizer que é inevitável para alguns. Aqui quer dizer que ai da humanidade que predomina o pecado, que permite que o pecado na vida dele seja um pecado contínuo e ele não está nem aí para a vida, que ele não se autorrespeita, que ele não se autovaloriza. Quando o homem não tem amor a si próprio, perceba-se que não vai ter amor a mais ninguém. O que Jesus está dizendo aqui é que a humanidade perdeu o amor. O amor se foi. As pessoas não se amam. Como irá amar o próximo como a si mesmo se não se amam? Cada um destrói o outro por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do status, por causa de posição, por causa de tantas coisas. O homem machuca, fere e mata. E isso Jesus começou a dizer assim, ai deste mundo por causa dos escândalos. Porque quando alguém é morto para o outro, ele está trazendo um escândalo, ele está mostrando não somente escândalo no sentido de tropeçar aquela pessoa que acabou, que ele eliminou, mas a família.
Quantas pessoas estão sofrendo? Quantas pessoas estão padecendo? Quantas pessoas estão vivendo nesse pecado sem limite, sem ter um domínio de si? Ele é uma pessoa dominada pelo mal e para o mal. Ele não tem dó de si próprio, ele não tem dó da sua própria natureza, ele não tem dó da sua própria raça. E ele começa a destruir. E aqui nós estamos vendo Jesus falando sobre isso. Ai do mundo por causa dos escândalos, por causa que leva outra pessoa, a humanidade, a tropeçar. Ai daquela pessoa que é pecaminosa e com o seu pecado ele tropeça, mas também é capaz de levar outros a tropeçarem. A gente precisa se cuidar, a gente precisa tomar cuidado com os outros semelhantes. A gente precisa não permitir que as nossas vontades, que o nosso querer predomina, porque nós somos seres pecaminosos. Se nós deixarmos o nosso coração, a nossa mentalidade, a nossa emoção, o nosso coração a predominar, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Os nossos desejos é para o mal. A nossa vontade é de pecar, de errar o alvo, é de trazer escândalo, é de maltratar a nós e o próximo. E Deus, através de Jesus aqui, está dizendo essas palavras. Ele fala sobre os escândalos, né? Ele fala sobre os escândalos. Ai do mundo, ai da humanidade, ai das pessoas que vivem no pecado e não está nem aí. Não está nem aí. Já é um pecador, já é um miserável e não está nem aí para ninguém. E aí o Senhor disse, ai daqueles que faz isso, ai do homem por meio de quem o escândalo vier. O Senhor está dizendo que esta pessoa que permite, por causa da sua natureza pecaminosa, que ele não tem domínio próprio, que ele não permite que o Espírito Santo, que o próprio Deus entre dentro dele, para que possa dominá-lo, para que possa corrigi-lo, para que possa domá-lo. Porque o Espírito Santo, ele nos doma. O Espírito Santo não permite que nós, como seres humanos pecaminosos, deixamos florar, deixamos que tudo acontece com a gente, com o próximo, com o mundo, com a humanidade. Porque se a gente for deixar a gente solto, sem um controle, sem um controle nosso, um domínio próprio, e sem um controle do próprio Deus, nós fazemos muitas pessoas tropeçarem, muitas pessoas a caírem, e muitas pessoas até ser mortas por causa de nós. Você está vendo aí o que acontece nesse mundo. Você percebe o que acontece com os seres humanos. Você sabe muito bem que a maldade está no ar. Você percebe que o medo tomou conta do nosso Brasil, que o medo tomou conta da humanidade. É as pessoas desrespeitosas, é as pessoas que não amam a Deus, que permitiu que o pecado o dominasse por completo, que ele vive uma vida depravada, que ele não ama a si próprio e a ponto de fazer que outras pessoas sofrem nas suas garras. Aqui o problema é com o outro. Não esqueça dos mandamentos do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas
e amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo é procurar não querer me ferir, me machucar, me prejudicar. Assim eu também não gostaria de fazer outros a tropeçarem, outros a caírem, a não destruir os sonhos e a vida dos outros. Como que a gente faz isso? Existem muitas coisas que nos levam a fazer isso. É claro que o principal é o pecado da humanidade, o pecado descontrolado. A humanidade jaz no maligno. A palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. A humanidade jaz no mal. A palavra de Deus disse que Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Quando a gente olha isso, que o salário do pecado é a morte, a gente produz morte em nós e produz morte no mundo, na sociedade, na humanidade. Quando você vê alguém puxando uma arma, um gatilho para matar alguém, para ferir alguém, esta pessoa está não somente ferindo a ele mesmo, mas ferindo uma sociedade, uma humanidade, o mundo de um modo geral. Quantas pessoas sofrem por causa da maldade do coração do homem, por causa do homem permitir que o pecado sobre a vida dele não tenha controle, não seja domado, que ele não tenha um domínio próprio. Quando você não tem um domínio próprio, quando você não procura amar o teu próximo, quando você procura a não errar, a não falhar, a não ferir o teu próximo, você está tendo esse domínio para controlar, a não fazer que alguém entre em escândalo, tropece. Quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de crente, eu estou falando de um modo geral. É a palavra de Deus que está falando o mundo, a humanidade. O Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, é que, pois é inevitável que eles venham. A gente sabe que o mal vai vir, mas que eu tome cuidado, que eu vigie, que eu não permita que venha de mim, que eu faça a minha parte, que eu não permita que esse escândalo, esse fazer o outro tropeçar, parte de mim. É cada um vigiando, cada um policiando, é cada um cuidando de si, para não maltratar, para não trazer escândalo, para não ser usado pelo seu pecado ou até mesmo pelas forças diabólicas. A gente precisa tomar muito cuidado. Quantas maldades passam na nossa mente, quantas maldades passam no nosso coração quando alguém faz algo que nós não somos de acordo. Quantas maldades passa na nossa mente quando alguém não está na mesma sintonia que nós. Quantas vezes nós queremos odiar outras pessoas porque ele é diferente, porque ele pensa diferente, porque ele age diferente, porque ele não está em sintonia com os nossos raciocínios, com os nossos pensamentos, com o que nós queremos. Ele não é nosso aliado, ou eles não são os nossos aliados. O mundo jaz no maligno. E aqui está dizendo que a gente precisa tomar cuidado, porque nós, como pecadores, isso eu estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo, melhor dizer, né? A palavra de Deus que está dizendo é que todo mundo, aqui está englobando crente, não crente, católico, espírita, enfim, ateu, enfim, toda a humanidade.
Aqui não está fazendo nenhuma separação de alguém. Está dizendo que o mundo, a humanidade, tem que tomar esse cuidado por causa dos escândalos. Como é possível isso? A palavra de Deus diz que, pois é inevitável, mas você percebe como o mundo se perdeu? Você percebe como a humanidade, de um modo geral, tem influenciado para o escândalo? Isso tem contaminado a raça humana, não somente por causa do pecado, mas os acontecimentos do dia a dia, dos escândalos. Aí você vê escândalos no Congresso, aí você vê escândalo na sociedade de um modo geral. Em todas as partes, em todas as profissões, em todas as regiões, nós estamos vendo escândalos em cima de escândalos, os maiores, aqueles que deveriam cuidar dos menores, aqueles que deveriam cuidar dos mais frágeis, aqueles que deveriam cuidar dos pequenos, aqueles que deveriam ensinar os mais fracos, os mais frágeis, os menos favorecidos, aproveitam das oportunidades para ter lucros, para ter vantagens, não somente financeira, mas física, emocional e tudo. E aí, Jesus usa essa palavra, ai do mundo por causa dos escândalos. Ai deste homem, desta mulher, que tem trazido prejuízo à humanidade. Eu quero dizer para você que você é um cidadão onde tem influência e grandes influências. Você que é um homem que atrás de você tem muitas pessoas que acreditam em você. Tem muitas pessoas que levam fé na sua atitude, que tem uma confiança imensa em você, ou mesmo depositou esta confiança e você tem trazido escândalos. Aqui eu posso dizer não somente de pastores, de líderes religiosos, mas também dos políticos, dos patrões, dos homens que têm o governo, que têm a sociedade na mão. Você que faz este mundo e traz escândalo, você que recebeu votos de pessoas para liderá-los, seja ele na política, seja ele dentro da eclesiologia, dentro da igreja, dentro de uma denominação. Ai do mundo por causa dos escândalos. Aí ele disse ainda, pois é inevitável que eles venham. Com a sociedade pecaminosa, o escândalo vai vir. Nós não temos dúvida disso, que o pecado traz vários escândalos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer e que é impossível a gente viver neste mundo sem escândalos. Mas perceba-se que está demais. Perceba-se que está exagerado. Perceba-se que o homem não está nem aí para o próximo. Perceba que o homem não está nem se importando mais, que matar alguém é como se trocar de roupa, é como beber uma água, é como comer um pão. Matar, escandalizar, destruir o outro é algo tão natural, tão banal que está acontecendo, que você vê crianças, bebês sendo tirados do nosso meio de um modo cruel. Aí nós estamos vendo hoje em dia, são afros negros, pessoas de cor preocupado com a outra cor. Você vê a gente se preocupado, eu sou negro e eu sou branco, branco e pretos
cada um querendo se defender. Esqueceu de que ali a cor pouco importa. O que importa é a humanidade. O que importa é o ser humano que está ali dentro desta pele, da cor dessa pele. Não importa se tem um cabelo liso ou um cabelo crespo. Não importa se é uma cor mais escura ou uma cor mais clara. Aqui está dizendo, ai do mundo. Aí você vê o jogo de pessoas se defenderem. Os negros, os brancos, os afros. Aí começa a bagunça. Aí começa a guerra e o desrespeito por causa de cor, por causa de posição social, por causa de moradia. Uns moram na favela, outros moram na cidade, outros moram no asfalto. Um é melhor do que o outro. Eu não consigo ver isso, gente. Eu consigo enxergar aqui, é isso que o Senhor está dizendo. Ai do mundo por causa do escândalo, pois é inevitável que eles venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Não importa se esse escândalo está vindo do morro ou está vindo do asfalto. Pouco importa se esse escândalo está vindo de uma cor negra ou de uma cor branca. Não pouco importa se esse escândalo está vindo de uma pessoa leiga ou uma pessoa de cultura. Pouco importa se esse escândalo venha de uma pessoa que é religioso ou não é religioso. O negócio é que cada ser humano precisa evitar fazer a sua parte para não trazer o escândalo, para não trazer o prejuízo, para não fazer o outro tropeçar. Porque o outro tropeçando não tem graça nenhuma. Não é nenhuma coisa bonita. Não é nenhuma coisa bacana de se ver, de rir, ou de lutar, de brigar, de discutir. É cada um fazendo a sua parte. É cada um policiando a si. Escândalos virão. Mas eu estou sempre em busca, Senhor, não permita que eu traga esse escândalo, que eu provoque esse escândalo. Me ajude, Senhor, porque nós temos tudo para trazer esse escândalo por causa dos nossos pecados. Nós temos todo o quesitos, nós temos toda a natureza para maltratar, para machucar, para ferir. Queridos, basta você ler a palavra de Deus e ver, a partir do momento que Adão e Eva pecaram, as consequências que vieram, as consequências da natureza, a consequência da destruição da natureza, a consequência primeiro da destruição deles próprios, dos abandonos, da separação, da individualidade. O escândalo de um irmão matar o outro, e assim sucessivamente. Vai vir o escândalo. É inevitável que haja os escândalos, mas é possível eu, individualmente, fazer a minha parte, eu procurar a não permitir que o pecado sobreabunda, que o pecado me domina, que o pecado seja maior do que o domínio que Deus pode me dar, que o Espírito Santo possa me dar. Quando você permite que Deus entre em você, o Espírito Santo entra em você, você passa a pedir a Deus o domínio próprio, para você não deixar que esse animal indomável sai de dentro de você, que é o pecado.
Que esse pecado venha com os escândalos, e esses escândalos venha trazer para você o sofrimento. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas é inevitável que eles venham. Mas ai do homem por meio de quem esse escândalo vier. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de você. Que você tenha domínio próprio. Que você não tenha ódio no coração. Que você não permita que o pecado toma conta de você a ponto de você deixar que haja esse escândalo partindo de você. Porque também é uma pena. Porque aqui depois nós vamos ler e vamos perceber no próximo vídeo o que isso tem trazido e traz para a humanidade. Você está estudando na escola de discípulos. Aqui você aprende um pouco mais. Faça a sua parte, cuida de você, policia você, não permita que você traga escândalo. Se cada um cuidar de si, nós estaremos cuidando do outro. Que Deus te abençoe.